Cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, é um privilégio para nós esta manhã estarmos mais uma vez na casa do Senhor para estudar a palavra do Senhor, ouvir o ensino, a pregação do Senhor. Que Deus abençoe a sua igreja, que Deus abençoe o seu ministério estabelecido neste lugar. Hoje nós vamos estudar e ouvir sobre a lição de número 5, cujo tema traz Obadias, o juízo divino virá. Então, lhe convido a abrir a sua lição e também a sua Bíblia. A sua lição de número 5 e a sua Bíblia no livro de Obadias. É um livro de apenas um capítulo. Obadias, nós faremos a leitura dos versículos 1 a 4. Depois leremos o versículo 15. E depois o versículo 21. Amém? Todos encontraram? Assim diz a palavra do Senhor. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Jeová a respeito de Edom. Temos ouvido a pregação do Senhor, e foi enviado às nações um embaixador, dizendo: levantai-vos e levantemo-nos contra ela para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, como que habita nas fendas das rochas. Na sua alta morada, que diz no seu coração: quem me derribará em terra? Se te elevares como águia, e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derribarei, diz o Senhor. Versículo 15. Porque o dia do Senhor está perto, sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo. A tua maldade cairá sobre a tua cabeça. E versículo 21. E levantar-se-ão salvadores no monte Sião, para julgarem a montanha de Esaú. E o reino será do Senhor. Amém, meus irmãos? Nesta preciosa manhã, nós queremos tomar nota e fazer uma reflexão sobre este pequeno livro, cujo nome leva o nome do profeta Obadias, que significa servo de Yahvé, servo de Jeová, servo do Senhor. Este livro também é o menor livro de todo o Antigo Testamento. Este livro está dentro da composição conhecida na Bíblia hebraica como o livro dos 12 profetas. Com respeito à vida desse profeta, há um silêncio absoluto. Nada é dito sobre sua vida, família, ministério ou moradia. O tempo de sua profecia também é impreciso, embora pareça que ela aponte para algum momento após a queda de Jerusalém, como veremos adiante. A sua mensagem é uma mensagem de advertência, de juízo contra Edom, as demais nações, e sobre a restauração e salvação para Israel. Vale ressaltar, e devemos nos perguntar, quem é
Edom. Porque Deus faz esta advertência precisa contra este povo, contra esta habitação, contra esta população. Primeiramente, é Esaú. Edom é Esaú. Gênesis capítulo 25, versículo 30. Ok, está no telão, foi mais rápido que eu. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Esaú é Edom. Gênesis capítulo 36, versículo 8. Portanto, Esaú habitou na montanha de Seir. Esaú é Edom. Então, a partir deste momento, você passa a entender que Esaú teve o seu nome mudado para Edom, dado aquele acontecimento onde ele vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilhas. E Edom quer dizer vermelho. Esaú casou-se com mulheres hetéias. Gênesis capítulo 26, versículo 34. Está escrito: ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, ou seja, ele tinha a mesma idade que seu irmão Jacó, pois eram gêmeos. Sendo ele da idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beeri, heteu, e a Basemate, filha de Elon, heteu. E estas foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. Aqui nós temos um primeiro princípio de não misturar as coisas. Deus havia escolhido o seu povo a fim de que o seu povo se mantivesse puro na sua linhagem. Mesmo Esaú não sendo aquele a quem Deus escolhera para cumprir a promessa messiânica, ainda assim, ele era filho de Jacó, ele era filho de Isaque, descendente de Abraão, e deveria, por respeito e fidelidade ao Deus de Abraão e ao Deus de Isaque, manter-se puro em sua linhagem. Mas ele se mete com a filha dos estrangeiros, dos heteus, que eram cananeus, homens pagãos. E aqui fica para nós a advertência em que o apóstolo Paulo, no Novo Testamento, vai exortar a igreja aos coríntios, dizendo: não vos prendais debaixo de um jugo desigual. Não há qualquer consenso e qualquer associação do fiel com o infiel, da luz com as trevas, nem de Cristo com Belial. Servos e servas de Deus não podem se colocar debaixo de um jugo desigual, porque isto entristece ao Senhor. Isto serve como uma amargura para os pais que pensam no casamento dos filhos. Devemos nos juntar com aqueles que amam ao Senhor. Mas este não foi o caso de Esaú. O autor aos Hebreus chega a dizer que Esaú foi fornicador, de maneira que ele manteve relações sexuais com estas mulheres antes de casar-se com elas. Ele não somente se casou com mulheres hetéias, ele também casou-se com uma mulher ismaelita, em Gênesis capítulo 28, versículo 9. E foi Esaú a Ismael, e tomou para si por mulher, além das suas mulheres, a Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebaiote. Então ele foi se misturando. E ali nós temos já a união dos descendentes de Esaú com os descendentes dos ismaelitas. E isto, posteriormente, vai dar origem ao que nós conhecemos por povos árabes, que são os povos mestiços do Antigo Oriente. Em segundo lugar, Edom quer significar ou dizer os seus descendentes. Em Gênesis capítulo 36, versículos 9 e 43.
Estas, pois, são as gerações de Esaú, pai dos edomitas, na montanha de Seir. Ou seja, ele é o progenitor de uma nova raça, de uma nova qualidade de homens, de uma nova descendência, que leva o seu nome, Edom. Eles são assim chamados edomitas, como os filhos de Israel são chamados israelitas. Na nossa língua, isto é conhecido como adjetivo pátrio. Em terceiro lugar, representa a sua própria terra, os seus próprios termos que estavam a sudeste de Judá, entre o Mar Morto e o Golfo de Acaba, que é a atual Jordânia, e que tem entre seus principais sítios arqueológicos a cidade de Petra. Suas principais cidades aos tempos bíblicos eram Bosra e Temã, e seus homens eram considerados sábios. Vide Elifaz, o temanita, no livro de Jó. Entre aqueles 4 amigos que se achegaram a Jó no tempo de sua provação, um deles era de Temã, um deles era descendente de Esaú, e era um dos homens sábios daquele tempo. Deus abençoou Esaú. Consequentemente, Deus abençoou a sua geração. Hebreus capítulo 11, versículo 20. Está escrito: pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Há quem pense que porque Esaú não foi abençoado com a bênção da primogenitura, com a bênção da linhagem messiânica, ele não tenha sido abençoado de forma alguma. Não é isso que a Bíblia diz. Ele foi abençoado, mas com uma bênção menor. Ele não foi abençoado com um quinhão da herança, mas ele foi abençoado com uma bênção menor. Deus abençoou os edomitas, ou abençoou a Esaú. Deus também cuidava deles. Deuteronômio capítulo 2, versículo 5. Não vos entremetais com eles, porque vos não darei a sua terra, nem ainda a pisada da planta de um pé, porquanto a Esaú tenho dado a montanha de Seir por herança. O povo de Israel estava a peregrinar pelo deserto, e nas suas peregrinações o povo de Israel precisaria passar pelos termos de Esaú. E passando por lá, Deus advertiu solenemente ao povo de Israel para que não fizesse guerra aos seus irmãos, respeitassem os termos de Esaú, porque Deus havia dado aquela terra para eles. Deus demonstra cuidado para com os edomitas, mesmo eles não sendo o povo da promessa. Isso nos ensina que Deus tem cuidado também com aqueles que ainda não servem. Deus tem cuidados com aqueles que ainda não conhecem, ou que o servem de maneira imperfeita. No Novo Testamento, nós encontramos Jesus dizendo que Deus faz nascer o sol sobre justos e injustos, e dar-lhes também a chuva, a todos, indistintamente. Deus cuida de todos os homens, mas principalmente dos fiéis. Com tudo isto, irmãos, Esaú e a sua descendência desenvolveram uma rivalidade com o povo de Israel, um povo irmão. Neste tempo em que Israel precisava passar pelos seus termos, Moisés mandou mensageiros aos príncipes de Edom, pedindo que permitissem eles entrar em suas terras para cortar caminho. E os príncipes de Edom lhes negaram passagem, como nós podemos ver em Números capítulo 20, versículo 17 a 21. Está escrito: deixa-nos, pois, passar pela tua terra. Não passaremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços. Iremos pela estrada real. Não nos desviaremos para a direita e nem para a esquerda, até que passemos pelos teus termos. Porém, Edom lhe disse: não passarás por mim, para que porventura eu não saia a espada ao teu encontro. Então os filhos de Israel lhe disseram: subiremos pelo caminho igualado, e se eu e o meu gado bebermos as tuas águas, darei o preço delas sem fazer alguma outra coisa. Deixa-me somente passar a pé,
Porém, ele disse, ou seja, Esaú, a sua descendência, os seus príncipes, não passarás. E saiu-lhe Edom ao encontro com muita gente, com mão forte, ou seja, armados. Assim recusou Edom deixar passar a Israel pelo seu termo, pelo que Israel se desviou dele e teve que fazer um trajeto muito mais longo e mais complicado. Neste ponto, eu quero observar com os irmãos a respeito da rivalidade que surge em nosso próprio meio. Somos irmãos, contudo, há aqueles que desenvolvem uma rivalidade contra nós, contra outras pessoas, contra alguns de nós. E quando nós precisamos de uma ajuda, alguns se negam a nos ajudar, podendo ajudar. E o apóstolo João, no Novo Testamento, em uma de suas epístolas, precisamente na primeira epístola, vai dizer que se alguém, vendo seu irmão padecendo necessidades neste mundo, cerrar-lhe o coração, como estará nele o amor de Deus? E o apóstolo Tiago vai escrever que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete o pecado. De maneira que nós pecamos por omissão e também por comissão. Muito obrigado. Esaú era irmão, aqui nós estamos falando no contexto das tribos, era irmão de Israel, mas negou-lhes passagem. Mesmo que o povo de Israel prometesse pagar qualquer prejuízo que isso viesse a lhe custar, pois era muita gente a passar pela sua cidade. Deus registrou isso. Deus registra quando nós negamos-nos àqueles que têm precisado de nosso socorro. A Bíblia diz no livro de Provérbios que aquele que socorre o pobre empresta ao Senhor. E também no dia da aflição ele será socorrido, pois está escrito, aquele que regar, regado será. Que nesta manhã a palavra de Deus lhe encoraje a ser mais generoso, mais generosa para com os seus irmãos. Mesmo que algumas pessoas se mostrem resistentes, se mostrem rivais. Porque o apóstolo Paulo vai dizer aos romanos, se o teu inimigo, não amigo, o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. E se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo assim, amontoarás sobre ele brasas vivas. Amontoarás sobre ele brasas vivas. Eles também se alegraram com a desgraça de Israel. No livro dos Salmos, capítulo 137, versículo 7, o salmista diz, lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom, no dia de Jerusalém, porque diziam, arrasai-a, arrasai-a até aos seus alicerces. Este salmo é um salmo que foi composto pelos judeus em um período posterior à queda de Jerusalém. Precisamente no ano de 586 e 587, quando os babilônios, comandados por Nabucodonosor, invadiram Jerusalém e a destruíram completamente. Os edomitas estavam lá. E ao invés deles se juntarem a Israel para defenderem a Israel, eles estavam lá se alegrando pela queda de Israel. Escute, há muitas pessoas que você não sabe, que você desconhece, e há pessoas que você sabe que irão se alegrar se você cair, que irão se alegrar se você for arrasado, que irão se alegrar com a sua desgraça. Mas há poder no nome de Jesus nesta manhã. Não cairemos, não seremos arrasados, permaneceremos de pé. Há pessoas que querem apenas um motivo para rir da sua desgraça, para rir da sua derrota, como os edomitas riram da desgraça de Israel e de Jerusalém. Deus estava registrando, os judeus registraram e disseram, lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom. Eles perseguiram o próprio irmão. Amós capítulo 1, versículo 11,
Agora eu vou no telão. Amós 1:11. Está escrito, assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Edom, e por 4, não retirarei o castigo, porque perseguiu a seu irmão, a espada, e baniu toda a misericórdia, e a sua ira despedaça eternamente e retém a sua indignação para sempre. Escute, meus irmãos, esta rivalidade, ela já perdura por séculos. Se vocês observarem ainda hoje, nos noticiários de TV e internet, você verá uma guerra e um ódio interminável entre árabes e judeus. Este ódio, particularmente, não parte dos judeus, parte dos árabes, que dizem abertamente: morte aos judeus. Eles perseguiram o próprio irmão. Como nós também temos pessoas nos perseguindo. São irmãos e estão nos perseguindo. Não nos perseguem mais com a espada física, mas nos perseguem com a língua. Usam a língua para nos matar, usam a língua para nos ferir, usam a língua para nos derrotar, para nos ver infelizes. A Bíblia diz que a língua é um pequeno instrumento, mas é capaz de incendiar florestas. Por favor, não persiga o seu irmão. Porque a Bíblia diz que quem persegue não é do Espírito, quem persegue é da carne. Gálatas capítulo 4, versículo 29. Mas, como então, aquele que era gerado segundo a carne, perseguia o que era segundo o Espírito, assim também é agora. Existe alguém te perseguindo? Existe alguém te caluniando? Existe alguém querendo ver o seu fim, a sua tristeza, a sua derrota? Ele não está no Espírito. Ele está na carne. E a Bíblia diz que os que andam na carne inclinam-se para a morte e perecerão. Nós estamos no Espírito, inclinados para coisas do Espírito, e viveremos e seremos abençoados por Deus para sempre. Nós não somos gerados segundo a carne. A Bíblia diz que nós somos gerados de cima, somos gerados do alto, somos gerados por Deus. Nascemos não da vontade do homem, não da vontade da mulher, não nascemos do sangue, nascemos da vontade de Deus, todos aqueles que creem no nome de Jesus. É triste, irmãos, mas é uma realidade. Esaú, ou a sua descendência, rivalizava com Israel por causa da inveja. Deus os havia abençoado, Deus os havia protegido, mas eles queriam aquilo que pertencia a outro. Nós não precisamos querer o que pertence a outro, nós devemos nos satisfazer e nos contentar com a nossa parte. Paulo disse em uma de suas epístolas: contentai-vos com o que tendes. Não ambicioneis coisas altivas. Mas não para por aí. Nós temos os pecados de Edom. Obadias 1, versos 3 e 4 diz: a soberba do teu coração te enganou. O orgulho, a arrogância, a pedância. Soberba. Um pecado que Deus resiste. A Bíblia diz: Deus resiste os soberbos. Imagine, irmãos. Quem pode contra o Senhor? Quando a Bíblia utiliza esta expressão, Deus resiste, significa dizer que Deus faz oposição. Deus se coloca na sua frente e diz: você não vai passar. Deus abate os soberbos, mas ergue os humildes. Sobre isto Deus disse que o maior serviria o menor. Os descendentes de Esaú certamente foram maiores em números, e certamente foram maiores em soberba,
Contudo, o maior servirá o menor. Podemos ser menores em números, podemos ser menores em força, e seremos certamente menores em soberba, seremos humildes, porque o maior servirá o menor. Deus vai abençoar aqueles que se humilham, Deus vai abençoar aqueles que se apequenam nesta manhã. Em Malaquias capítulo 1, versículo 3 e 4, está escrito: E aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos dragões do deserto. Ainda que Edom diga, empobrecidos somos, porém tornaremos a edificar os lugares desertos. Assim diz o Senhor dos exércitos: eles edificarão, e eu destruirei. E lhe chamarão termo de impiedade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Quem nós seremos, irmãos, nesta geração? Nós seremos exemplo dos israelitas ou seremos exemplo dos edomitas? Nós seremos o povo a quem Deus tem prazer, como ele disse no livro do profeta Isaías a respeito de Israel: Beulá, o meu prazer está nela, casada, não desamparada, ou nós seremos o termo de impiedade em que Deus está irado? Conspiração. Em Obadias capítulo 1, versos 11 a 14, está escrito: no dia em que estivestes em frente dele, no dia em que os forasteiros levaram cativo o seu exército e os estranhos entravam pelas suas portas e lançavam sortes sobre Jerusalém, tu mesmo era um deles. Mas tu não devias olhar para o dia do teu irmão, no dia do seu desterro, nem alegrar-se sobre os filhos de Judá, no dia da sua ruína, nem alargar a sua boca no dia da angústia, nem entrar pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Sim, tu não devias olhar satisfeito para o seu mal no dia da sua calamidade, nem estender as suas mãos contra o seu exército no dia da sua calamidade, nem parar nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem entregar os que lhes restassem no dia da angústia. Isto quer dizer que ele conspirou com os babilônios. Até os que restavam vivos, ele os prendia e entregava aos babilônios. Quantas pessoas conspirando contra você, contra mim. Quantas pessoas se unindo diligentemente para ver o nosso mal. Talvez você já tenha sido alvo de calúnias, de conspiração, como eu já fui. Mas tenha certeza, o Deus a quem nós servimos está vendo tudo e na hora certa Ele dará a paga aos conspiradores. Não ficarão impunes diante do juiz de toda a terra. Por fim, nós temos as profecias de juízo. Isaías, capítulo 63, versos 1 a 3. Quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestidos tintos? Este que é glorioso em sua vestidura, que marcha com sua grande força. Eu, que falo em justiça, poderoso para salvar. Então o profeta pergunta: por que está vermelha a tua vestidura? E os teus vestidos como os daquele que pisa no lagar? O Senhor responde: eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém houve comigo. Eu os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor. E o seu sangue salpicou os meus vestidos, e manchei toda a minha vestidura. Verso 4. Porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. Deus fará justiça, irmãos. Veja que ele começou o seu juízo por Edom, inimigos do povo de Deus. Um dia o Senhor fará justiça a todos nós. E não é sem motivos que Jesus, em seu primeiro grande sermão, disse: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.